Prezados irmãos, daremos início à nossa reunião. Apresento-lhes minha saudação, em especial aos que porventura eu ainda não cumprimentei. Portanto, agora minha saudação a todos, com a paz do Senhor, saudando também os irmãos, amigos internautas que estarão acompanhando ou assistindo pela internet a nossa reunião realizada aqui em nossa congregação de Duartina, São Paulo. Irmãos, desejo que a bênção do nosso Deus, de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, nosso Consolador, e também do nosso querido profeta, Santo Irmão Aldo, se faça presente na vida de todos. Desejo que sejamos envolvidos por estas bênçãos e realizando esta reunião, não só estejamos louvando, glorificando, exaltando o poder de Deus e dos seus santos, mas também alimentando o nosso espírito com a graça, a virtude que fortalece a nossa fé, nos dá entendimento, coragem, disposição para estarmos, cada um de nós, com a nossa própria força, lutando pelo nosso direito de uma vida em comunhão com o nosso Deus, e assim acontecendo, fazendo parte também do seu poder e da sua glória. Portanto, irmãos, com muito carinho, em nome do nosso santo irmão Aldo, em nome de nossa direção, os recebo para juntos realizarmos mais esta reunião. Portanto, sejam todos muito bem-vindos. Para iniciarmos, faremos uma oração, e eu convido por gentileza, para que havendo possibilidade, os irmãos sentados se coloquem em pé e em atitude de reverência, mãos levantadas, cabeças curvadas, olhos fechados. Vamos orar, suplicando a direção, inspiração dos céus para o transcorrer da nossa reunião. Oremos. Glorioso e onipotente Deus, soberano Pai e Criador, graças te damos, Senhor Deus, por mais essa oportunidade que nos é concedida de estarmos nós, parte da Igreja Apostólica, nesta congregação reunidos, onde aqui estando, cremos, confiamos que do alto céu somos contemplados por Ti, ó Pai, crendo também na presença espiritual dos Teus santos, que pelas virtudes preciosas da onipresença, onisciência, aqui em Teu santíssimo nome estão Jesus, a Virgem Mãe Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, nosso Consolador, nosso querido profeta Santo Irmão Aldo, acompanhados de santos e anjos designados por Ti, ó Pai, e aqui estando, formam uma só força, um só poder, e em Teu santo nome, nos concede a unção do Seu Divino Espírito, a unção que alimenta a nossa fé, nos dá entendimento, coragem e disposição, para estarmos sempre buscando, com a nossa própria força e com as obras de nossa fé, o nosso direito de estarmos ligados a Ti, ó Pai, e assim vivermos uma vida em tudo, de acordo com a Tua santa vontade, vivermos também a vida perfeita de paz, de felicidade, de união, que existe e prevalece na glória celestial. Por isso, pela oportunidade que nos é concedida, receba, ó bendito Deus, junto com todos os Seus santos, nosso louvor, nossa adoração e também nossa gratidão sincera, onde queremos com esta reunião também estar honrando e glorificando o nome de nossa Igreja Apostólica, que somos nós, o povo do Consolador, da promessa de Jesus, a Santa Vó Rosa, dirigidos por um profeta poderoso, Santo Irmão Aldo, nosso pastor e profeta, que, designado para a missão de estar à nossa frente, em espírito e verdade, tudo vem fazendo para que nós apostólicos possamos também ter força, coragem, para estarmos vivendo aqui neste mundo, e assim com a nossa vida e com a nossa própria existência, anunciarmos esta obra que prepara e salva almas para a glória celestial. Por isso, a Senhora Santa Vó Rosa, ao Senhor Santo Irmão Aldo, rogamos a direção, inspiração dos céus para o transcorrer da nossa reunião. Peço que nos ajudem, inspirando cada ato que aqui será realizado. Também nos ajude na meditação da mensagem, o que para nós é muito importante, para que possa acontecer o nosso aperfeiçoamento espiritual, de maneira que assim acontecendo, possamos ser também mais eficientes
na obra que realizamos para na terra viver e defender a nossa posição de Igreja do Consolador. Santa Avó Rosa querida, também rogamos tua bênção, tua graça para todo o povo apostólico, porque sabemos que existem muitos que não possuem a oportunidade de participar de uma reunião semelhante a esta e nos acompanham pelos programas de rádio, a Hora Milagrosa, nos acompanham pela internet e estão em todas as partes desse mundo. Portanto, que todos nesta hora também possam receber tua bênção e sentir tua presença pela poderosa intercessão dos santos e anjos que são enviados pela Senhora e por nosso santo irmão Aldo para estarem com aqueles que lhes são fiéis e obedientes e vivem a mensagem desta igreja apostólica com fé e sinceridade no coração. Cremos, confiamos também nessa direção preciosa, inspiração poderosa para todo o trabalho da igreja apostólica, porque grande parte de nossas congregações e também nossa sede se reúnem para uma reunião semelhante a esta, que todas com a direção dos céus proporcionem condições para estarmos unidos na condição de um só povo, uma só fé e um só objetivo, e assim acontecendo o reino dos céus seja honrado e glorificado por nossa existência como Igreja do Consolador, que tem a missão nobre e gloriosa de continuar a obra de salvação iniciada pelo Senhor Jesus quando aqui na terra viveu e cumpriu o seu ministério numa vida física semelhante à nossa. Assim crendo e confiando em teu santo nome, Santa Avó Rosa, em nome do Senhor Santo Irmão Aldo, honrando e glorificando o nosso nome de apostólicos, nós declaramos iniciada a nossa reunião nesta congregação na noite deste dia. Amém. Cantemos o hino Igreja Forte, número 1 do nosso cenário. Celestial.
Prezados irmãos, dando sequência à nossa reunião, passamos agora para a parte da mensagem, onde, juntos estando, temos também a oportunidade de meditarmos em nossa doutrina. E meditar, irmãos, significa nós termos a oportunidade de estarmos refletindo nos pontos de doutrina que nós apostólicos precisamos não só entender, mas viver, defender, para que, irmãos, nós possamos, com a nossa existência, cada qual na sua posição, estar também anunciando ao mundo esta oportunidade de vida, de salvação, irmãos, conforme foi a mensagem que o nosso coral nos apresentou, o caminho da salvação. Então vejam, irmãos, que ainda há pouco, quando nós levantávamos as ofertas, eu mostrei a importância do trabalho que nós realizamos para poder dar condições do nosso trabalho ser levado avante e assim estarmos cumprindo, irmãos, com a nossa missão de estarmos apresentando ao mundo uma palavra de vida, uma palavra que salva, prepara almas para a glória celestial. Mas por outro lado, irmãos, nós também precisamos, com a nossa existência, apresentar com a nossa vida uma realidade desta igreja, ou seja, de nossa existência, o que somos, exatamente para que possamos estar também divulgando o nome da Santa Rosa do Santo Irmão Aldo e defendendo a nossa fé. A nossa fé, irmãos, é alicerçada, baseada no ministério da Santa Rosa do Santo Irmão Aldo, porque são eles que nos dirigem e nos fazem pessoas participantes no poder do Pai. E por outro lado, irmãos, nós todos precisamos entender o valor do nosso trabalho para isso acontecer. Quando nós dizemos trabalho, não significa tão somente estarmos cumprindo um ministério de maneira efetiva, cantando, pregando, ou servindo como obreiro, ou próprios irmãos, membros também virem participar da reunião. Mas servir a Deus significa viver a essência de sua vontade, da sua doutrina, a cada instante de nosso viver. E saber entender que essa vida pautada na vontade do nosso Deus é que nos dá a condição de estarmos em comunhão com Ele, Deus, com o seu poder, e nos faz pessoas vencedoras, pessoas que tenhamos sempre o entendimento para estarmos lutando pelo nosso direito de estar com Deus e tendo a certeza de que esta luta assim realizada com empenho, com fé, dedicação, prepara nosso espírito para a vida eterna, o galardão que Deus tem reservado para tantos quantos lutam por esse direito, sabendo entender que enquanto aqui na terra nós estivermos, nesta vida material, neste corpo físico, isso tem que ser algo patente em nosso viver. A cada dia que se passa, estarmos fazendo o nosso trabalho, realizando a nossa obra, sabendo entender que se um dia fomos alcançados pela graça de Deus e podemos estar nesse caminho, na condição de salvos, irmãos, foi o início de uma vida convertida para viver a vontade do nosso Deus, no caminho por Ele governado, mas essa conversão que leva à salvação, ela tem que ser vivida, enquanto aqui na terra vivermos. Então a salvação, ela é iniciada lá quando a pessoa se converte, resolveu deixar o mundo e seguir esse caminho. E enquanto aqui na vida estiver, na sua vida física, no seu corpo físico vivendo, a salvação então ela é algo que deve fazer parte do seu objetivo de maneira contínua, e essa luta vai só, irmãos, ser encerrada o dia, materialmente falando, o dia que a nossa jornada se encerrar. Aí acontecendo, irmãos, o Espírito preparado vai para a glória do Pai, receber o galardão que Deus tem reservado para tantos quantos lutam por esse direito com fé e sinceridade na alma. Por isso, irmãos, nós precisamos muito, não só crer na nossa doutrina, crer na Santa Rosa, no Santo Irmão Aldo, mas fazermos cada um a nossa parte, sabendo entender que Deus está sobre nós, é por nós, mas precisamos fazer cada um a nossa parte para que possamos ter esse entendimento e essa vida, irmãos, em tudo amparada pelo poder de Deus, pela inspiração dos santos e anjos que são enviados para estarem ao lado de tantos quantos vivem esta fé e faz a sua parte para estar em comunhão com Deus e com os seus santos. O ministério do Santo Irmão Aldo, cumprindo a sua promessa,
nosso Senhor Jesus voltou em espírito para, através da Santa Voz Rosa, restaurar a sua igreja, santificar um povo para Deus e revelar a sua poderosa doutrina, que tem o poder de dar a vida e tornar a todos os que crerem na mensagem de sua igreja a imagem e semelhança de Deus, pois foi com essa característica que Deus, o Pai, Jesus e seu Divino Espírito criaram o ser humano. Durante um período de 16 anos, nosso Senhor, por meio da Santa Voz Rosa, foi santificando a igreja, revelando os mistérios da sua poderosa doutrina, esclarecendo dúvidas a respeito da missão de Maria Santíssima, dos santos e dos anjos, e ensinando ao povo uma disciplina justa que santifica e moraliza os fiéis, através da prática de regras de uma vida livre de exageros, do mundanismo e dos costumes e modismos inconvenientes aos filhos de Deus. Ao final desse período de 16 anos, Jesus resolveu levar a Santa Voz Rosa e coroá-la como Espírito Consolador, para que ela continuasse a exercer o seu ministério somente em espírito e para que passasse a governar a igreja usando os dons de profecia e de revelação do santo irmão Aldo, servo de Deus, que estava entre nós, com o qual nosso Senhor Jesus contava para suceder a sua santa serva, Santa Voz Rosa, pois ele nascera predestinado a cumprir nobre missão para o reino dos céus, e Deus Pai o havia dotado de preciosos dons e virtudes divinas. Esse santo de Deus cumpriu sua sagrada missão durante 44 anos, e com os seus preciosos dons, herdados do nosso Pai Celestial, de Jesus e do Santíssimo Espírito, o santo irmão Aldo, com seus preciosos ensinamentos, foi e sempre será a garantia para que nossa igreja continue a vencer a cada dia, porém, sempre dependendo da obediência e da santificação de cada apostólico e apostólica. Nos conduziu com mão forte, ministrando ensinos valiosos para santificar o povo de Deus na terra, incentivando a união fraternal e mantendo a igreja santificada e disciplinada, conforme a da vontade de Jesus, nosso Senhor, da Santa Voz Rosa e do Pai Celestial. Com o ministério da Santa Voz Rosa como consolador e o ministério do santo profeta irmão Aldo aqui na terra, Deus o Pai unificou o seu poder, unindo em um só ministério os seus santos profetas do passado, aos santos apóstolos e aos anjos e santos de maior poder e glória, para, ao lado de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Voz Rosa e do santo irmão Aldo, completarem o juízo divino sobre toda a humanidade, em favor dos bons e humildes, a fim de ajuntarem no rebanho apostólico os seus verdadeiros filhos fiéis e escolhidos, preparando esta igreja apostólica, o seu povo, para a grande vitória final do reino dos céus. E, na verdade, está escrito nas Sagradas Escrituras, uma grande promessa do Pai para os tempos da regeneração, assim descrito: e Deus dará galardão aos seus servos, os profetas. Nos dias do ministério terreno do santo irmão Aldo, vimos cumprir-se esta promessa divina, conforme ele mesmo muitas vezes nos informou, dizendo: constantemente, os santos profetas do passado vêm em nossas reuniões, na sede e nas congregações desta igreja apostólica, para abençoar, guardar e proteger o nosso povo. E o nosso santo irmão Aldo sempre nos dizia que os santos profetas estavam com ele, cooperando na realização do seu ministério. E chegou até mesmo a publicar em nossos boletins internos oficiais que o profeta Daniel é seu grande companheiro e o ajudou muito nas suas funções de primaz e profeta. Também citou em outros boletins os nomes de diversos profetas que com ele cooperavam e nos fez compreender melhor qual é a missão dos profetas ao lado dele. E antes de subir ao céu vitorioso, o santo irmão Aldo nos contou sobre o lugar que Jesus, nosso Senhor, preparou no reino dos céus para o povo apostólico habitar eternamente quando formos arrebatados como igreja vitoriosa.
Trata-se de um lugar maravilhoso, todo cravejado em ouro e pedras preciosas e coberto por milhares de brilhantes. E naquela ocasião, o santo irmão Aldo nos disse que ninguém sabe quando isso acontecerá. Somente Deus o sabe. Mas será um dia de grande glória, quando todos os santos dos céus virão e arrebatarão todos os apostólicos fiéis. E nos ares serão incorporados ao povo apostólico milhões de almas que estão em descanso e que naquela ocasião já estarão preparadas por Ele para entrarem conosco nos céus. E então subiremos todos juntos e iremos habitar naquele lugar maravilhoso que Jesus preparou nos céus para nós. Será o maior presente que nosso Jesus dará ao Pai, apresentando-lhe um povo enorme, salvo pelo seu sangue e pelo grande e eficiente ministério da Santa Vó Rosa, como Espírito Consolador, e pelo último profeta de Deus, nosso Supremo Pastor e Profeta Santo Irmão Aldo. Prezados irmãos apostólicos, procurem valorizar esse tesouro de valor inestimável que foi e é a presença entre nós deste profeta e santo de Deus. Sejamos todos fiéis aos ensinos do santo irmão Aldo, obedecendo a nossa doutrina e a nossa disciplina, pois assim, procedendo, seremos fiéis a Deus o Pai, a Jesus nosso Senhor, a Santa Vó Rosa e a Maria Santíssima, sendo unidos e nunca dando lugar a sentimentos que tirem a beleza da nossa santidade, amando uns aos outros com verdadeiro amor, sendo justos, leais e sinceros, uns com os outros e justos com o nosso Deus e Pai e com seus santos poderosos. Sejamos gratos ao santo irmão Aldo por tudo o quanto ele fez e continua em espírito fazendo por todos nós, juntamente com a Santa Vó Rosa, em favor da obra de Deus na terra. Procuremos, a cada dia, obedecer aos seus sábios conselhos, às suas recomendações e às sábias orientações, pois elas vieram dos céus e do Consolador para todos nós, a fim de que nossas orações e nossos pedidos a estes santos sejam atendidos. Então, prezados, como puderam ouvir, creio que muitos até inclusive já tiveram até a oportunidade de fazerem a leitura deste boletim, desta mensagem de maneira mais específica, mas vejo, irmãos, que nós temos para a meditação uma mensagem que nos apresenta, irmãos, o irmão Aldo, o seu ministério, exatamente, irmãos, porque nós apostólicos precisamos defender não só o ministério deste profeta, como nosso pastor por excelência, mas também precisamos, irmãos, ter o entendimento, a capacidade para estarmos apresentando o ministério dele, da Santa Vó Rosa, ao mundo, à humanidade. Vejam que nós somos o povo que nos dias atuais temos a missão, irmãos, de anunciarmos o Consolador, porque somos do povo do Consolador. E, por outro lado, nós existimos na condição de igreja organizada, instituída, exatamente em função da vida ministério da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Isso é algo, irmãos, que nós precisamos entender e saber, irmãos, valorizar esta realidade e sabermos, irmãos, que com a nossa existência, como igreja dirigida pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, na condição de seu sucessor e representante, nós somos a igreja, irmãos, ou o povo, que tem a nobre missão de sermos os continuadores da obra de salvação iniciada por Jesus. Então vejam, prezados irmãos, que no ministério do irmão Aldo se cumpriu palavra, promessa de Jesus, bastante importante, porque foi o próprio Jesus que disse que chegaria o tempo em que na terra existiria um só rebanho, um só pastor. E por outro lado, irmãos, na pessoa da Santa Vó Rosa também se cumpriu a promessa de Jesus, quando disse que enviaria outro Consolador. E, irmãos, vejam que um detalhe bastante importante é que Jesus também disse: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Então vejam que nós temos, irmãos, segurança. Somos embasados numa verdade muito perfeita ao afirmarmos que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nasceram predestinados
receberam de Deus, irmãos, qualidades espirituais, dons, virtudes especiais. Porque, irmãos, é fácil entender. Em nosso corpo habita um espírito criado por Deus. Para cada pessoa, Deus dá um espírito criado por Ele. E, irmãos, para algumas pessoas, Deus dá espírito qualificado, onde Ele deposita nessas pessoas, irmãos, esperança de poder usá-las para a missão especial. E nós falamos nos dias atuais desses dons dados à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Mas podemos voltar um pouco na história e vermos aí, irmãos, o quanto Deus no passado usou aqui na terra pessoas por Ele qualificadas, predestinadas, dotadas de dons especiais, virtudes para a missão especial. Temos o próprio profeta Moisés, irmãos, que recebeu a missão nobre de tirar aquele povo que era escravo lá no Egito. Então, nós sabemos a história, irmãos, com relação à vida dele, profeta Moisés, que Deus operou milagres extraordinários para que a vida dele fosse preservada. E quando chegou então a época, o momento, a hora certa de ele entrar em ação para que o seu ministério fosse realizado de acordo com o plano elaborado por Deus, então, irmãos, ele cumpriu a sua missão. E vemos aí, irmãos, toda essa realidade na missão dos profetas. Nós temos um hino que o coral canta, a missão dos profetas. Então vejam, irmãos, que isso é algo bastante seguro para nós podermos embasar e defender o ministério do Santo Irmão Aldo. Profeta de Deus, qualificado, escolhido. Irmãos, porque se uma pessoa não for escolhida, qualificada, predestinada, não tem força para cumprir o ministério tal qual é a vontade do nosso Deus aqui na terra. Então vejam, irmãos, que por exemplo, a Santa Vó Rosa, para poder formar a igreja apostólica, irmãos, quanto tempo passou entre Jesus e a Santa Vó? Quase 2000 anos. Irmãos, e quanta coisa aconteceu, o quanto a própria história da religião passou aí por fatos e situações que não deram condições para Deus se manifestar. Então vejam, irmãos, que faltou nesse todo esse tempo alguém que tivesse as condições, as qualidades para poder Deus se manifestar. E por outro lado, irmãos, faltava também a igreja, porque sem o povo não teria como esse santo se manifestar. E sem o santo não poderia existir um povo dirigido por Deus. Então os irmãos observem que a história ela é muito rica nesse detalhe. Os fatos foram acontecendo, foram se sucedendo, e quando então estava surgindo esta igreja, aí, irmãos, quando lá estava um trabalho sendo realizado, e a Santa Vó Rosa foi ali para conhecer, sem fazer parte, sem ter envolvimento, foi para conhecer, resolveu ali ficar. Quando ela resolveu ficar, então Jesus, orientado pelo Pai, tomou conta da pessoa e do espírito da Santa Vó e passou a usá-la para formar a igreja apostólica. E a igreja, a nossa igreja, ela surgiu, irmãos, numa época também onde existiram diversos fatores com relação à própria religião. Isso é fato. E, irmãos, foi uma hora muito oportuna, que estavam havendo aí surgimento de divisões, organizações, ideias e teorias, irmãos, e não estava existindo até o momento uma igreja onde o poder de Deus se fizesse presente, porque faltava o Consolador. O próprio apóstolo São Paulo ele chegou a dizer, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Então vejam que o próprio apóstolo ele soube reconhecer que faltava alguma coisa para que o perfeito pudesse ser conhecido, pudesse ser revelado. Faltava o Consolador, que Jesus prometeu. Jesus, quando cumpriu o seu ministério aqui na terra, de maneira plena, total e perfeita, ele então representou o poder do Pai, com a sua obra, com o seu ministério, realizando, irmãos, milagres, prodígios, mas o mais importante desta obra de salvação é exatamente, irmãos, o convencimento de pessoas para uma vida na condição de filho de Deus. Então vejam que o mais importante da obra de salvação, irmãos, desse poder de Deus manifestado aqui na terra e por um profeta, é exatamente dar condições para que pessoas se convençam da verdade, para viver a vida que Deus quer e espera de cada um de nós. E aí acontecendo, irmãos, acontece a transformação de vidas para uma vida na condição de filho de Deus. Então, irmãos, vejam que a Santa Vó Rosa, orientada por Jesus, ela formou a igreja, cumpriu seu ministério terreno, precisou deixar a vida material, recebeu seu galardão para cumprir seu ministério em espírito. E quando isso aconteceu, irmãos, existia uma luta muito grande com relação à pessoa da Santa Vó Rosa e à própria igreja com o seu trabalho. E ali, irmãos, foi a hora certa, oportuna, em que
a Santa Vó Rosa deixou o seu ministério em espírito, deixou o seu ministério aqui na terra, no corpo, para cumprir em espírito. E aí, irmãos, isso aconteceu porque já existia a pessoa preparada, qualificada, predestinada, o Santo Irmão Aldo. Então não houve interrupção entre o ministério da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Ela em espírito e ele aqui na terra a representando. E vejam que isso garantiu, irmãos, a continuidade do trabalho que ela vinha realizando. E o próprio ministério do Santo Irmão Aldo garantiu, irmãos, consolidou a existência da igreja tal qual somos hoje. Então vejam que o Irmão Aldo garantiu, irmãos, com o seu ministério, com a sua luta, perseverança, com a sua coragem, com a sua fé, com a sua lealdade, ele, Irmão Aldo, garantiu, irmãos, que a igreja continuasse, irmãos, a ser a igreja que estava surgindo na terra, para que fosse a igreja do outro Consolador, e pudesse essa igreja realizar aqui na terra uma obra de salvação, para que seja continuada e um dia consumada a obra iniciada por Jesus. Então, irmãos, vejam que isso é fator bastante importante para nós podermos não só entender, mas defender, porque o Irmão Aldo precisa de nós, precisa da igreja. Para poder ser conhecido, irmãos, nós somos pessoas que pregamos com a vida. Nós precisamos defender essa verdade que pregamos. Precisamos defender o ministério da Santa Vó Rosa, seu poder, os milagres que ela realiza em nosso favor, em nossa vida. Tudo isso, irmãos, contando de maneira muito perfeita com a presença do Santo Irmão Aldo. E, inclusive, quando estava ele no corpo aqui na terra ainda, ele mesmo chegou a dizer para nós que em muitas situações ele ia em espírito até uma pessoa para poder resolver um problema, uma situação, muitas vezes uma situação de enfermidade muito grave, e muitas vezes ainda até aquela pessoa para poder consumar o preparo espiritual para a pessoa ganhar os céus. Então vejo que isso é muito importante. Quantos de nós, irmãos, tivemos a oportunidade de falar com o Irmão Aldo, pedir a sua bênção, ir até ele para poder relatar uma situação de dificuldade na vida, às vezes de trabalho, de saúde, na família. Quantos nós ouvimos do Irmão Aldo, confia na avó, vou pedir para ela ajudar. Então vejam que o Irmão Aldo, ele soube se colocar no lugar dele. Ele nunca quis ser mais que a Santa Avó. Ele sempre colocava a Santa Avó à frente dele, e eu vou pedir para a avó, ela vai ajudar, confia na avó. Era a palavra dele, com todo o poder que ele possuiu estando aqui na terra. Ele sempre nos ensinou a crer na Santa Avó, buscar nela o que precisávamos para uma vida feliz e bem-aventurada, tal qual ele fez. Então ele foi o intercessor entre nós e a Santa Avó, estando aqui na terra, e hoje em espírito, irmãos, ele está nos céus, santo coroado, galardoado, profeta coroado, que está à nossa frente, nos dirige. E eu tenho, irmãos, segurança para dizer que ele, Irmão Aldo, em espírito, garante a nossa existência, a própria estabilidade da igreja. Porque, conforme nós sabemos, ele mandou dizer à igreja, a igreja está preparada. Então notem, irmãos, que quando Deus nos deixou fisicamente, estávamos já preparados para seguir em frente. Não sabíamos que seria essa jornada sem a presença física do nosso Santo Irmão Aldo. Mas ele nos deixou preparado, a igreja continua, irmãos, com o seu trabalho, com as suas vitórias a cada dia. Mas é importante nós entendermos que ele, Irmão Aldo, precisa da igreja santificada, preparada para merecer o amparo, a proteção, a inspiração, irmãos, porque quanto mais formos perfeitos na fé, como igreja, como corpo espiritual, mais fácil é para Deus poder estar sobre nós. O poder de Deus é ilimitado, não tem nada que possa mensurar esse poder, mas somos nós, com a nossa vida, com o nosso trabalho, com aquilo que fazemos, é que damos então essa condição de merecermos mais ou merecermos menos. Mas o importante é entender que o Irmão Aldo trabalha com os santos dos céus para que sejamos cada vez mais merecedores do poder de Deus sobre nós. E assim acontecendo, irmãos, seremos então luzes a brilhar nesse mundo, e o ministério da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, serão conhecidos. E quando nós falamos que a Santa Vó Rosa é o Consolador, não estamos desmerecendo a pessoa de Jesus, muito pelo contrário, enaltecendo a pessoa dele, Jesus, reconhecendo, irmãos, que ele em espírito e verdade veio a esta terra, cumpriu sua promessa, fez da Santa Vó Rosa o outro Consolador, e ao lado dela, junto com a Virgem Maria Santíssima e com o Santo Irmão Aldo, estão conosco para nos fazer pessoas felizes, bem-aventuradas, participantes na verdadeira vida que é alimentada por Deus e por todos os seus santos, e uma vida, irmãos, que sendo pautada na vontade do nosso Deus, nos dá a garantia de um futuro que nos espera, que é a vida eterna com Deus na sua glória para todos sempre.
Esse santo de Deus cumpriu sua sagrada missão durante 44 anos e com os seus preciosos dons, herdados do nosso Pai Celestial, de Jesus e do Santíssimo Espírito, o santo irmão Aldo, com seus preciosos dons e ensinamentos, foi e sempre será a garantia para que a nossa igreja continue a vencer a cada dia, porém, sempre dependendo da obediência e da santificação de cada apostólico e de cada apostólica. Então vejam, irmãos, que isso é importante entender, sabermos que a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo dependem de nós, para que eles possam não só se manifestar em poder e autoridade para nos fazer felizes, nos livrando de males e as dificuldades, as adversidades que nos são apresentadas, mas irmãos também precisam de nós, para que, defendendo o ministério que realizam, dirigindo a nossa igreja, nós possamos então, com a nossa vida fiel a esta realidade, a esta fé, estarmos então apresentando ao mundo essa existência, irmãos, em função da vida, ministério da Santa Vó Rosa e também do Santo Irmão Aldo, e sermos então a igreja do Consolador, cada qual na sua posição. Igreja, irmãos, somos todos nós, cada um de nós somos o elemento do conjunto que na terra forma a igreja. Então, a igreja somos nós, cada qual na sua posição, na sua condição, onde quer que esteja. Se nós vivermos fiéis a esta fé, irmãos, mesmo em condições até adversas, como infelizmente precisamos enfrentar no trabalho, na escola, às vezes na própria família, mas às vezes nós nos colocarmos no nosso lugar e fazermos nossa parte, irmãos, e buscarmos nos céus, buscarmos nos santos dos céus o amparo, a proteção e a inspiração, os irmãos tenham a certeza que seremos capazes não só de defender nossa fé, mas defendermos também o ministério da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, que junto com Jesus, com a Virgem Maria, com todo o poder celestial, trabalham a favor de cada um que assim crê, assim vive e faz a sua parte para defender a nossa própria existência na condição de igreja do Consolador. Portanto, irmãos, que esta mensagem fique em nossos corações e promova o entendimento, para assim agirmos e vivermos esta fé na condição de apostólicos, sabendo entender o valor do ministério da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, para a nossa própria existência na condição de igreja dirigida por Deus. Vamos ouvir, cantado pelo coral, o hino intitulado Amigo Fiel. Graças a Deus, eu tenho comigo o irmão Aldo, um fiel amigo. Ele sempre me livra do perigo, aonde vou, posso contar contigo. Que felicidade, imensa alegria.
a Santa Avó Rosa e a Virgem Maria, Ele nos conduz como uma estrela guia. Te agradeço de todo o coração, ó querido irmão Aldo, primas, amigo, irmão, mesmo sem clamar teu nome, estende a sua mão, me livra do perigo, me dando a proteção. Estimados irmãos, com esta mensagem cantada, nós chegamos ao final de nossa reunião. Eu agradeço a todos pela presença, pelo trabalho de cada um, pela cooperação dedicada a ajudar a nossa reunião a estar acontecendo. Que a Santa Avó e o irmão Aldo recompense a todos, irmãos obreiros, coristas, membros, enfim, que todos sejam recompensados pela Santa Avó. Igualmente também nossa gratidão, nossos agradecimentos aos nossos irmãos, amigos internautas, onde quer que estejam nos assistindo, também recebam aí a bênção da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, estejam felizes vivendo essa mensagem que nos faz participantes do poder, da graça do nosso Deus, para podermos sempre viver feliz, bem-aventurado. Portanto, convido os irmãos que estão sentados a colocarem em pé, havendo possibilidade, por gentileza, e vamos orar, encerrando a nossa reunião desta noite. Com reverência, oremos. Ó querida Santa Avó Rosa, chegando ao final desta reunião, queremos primeiramente agradecer a senhora, ao Santo Irmão Aldo, não só pela oportunidade, mas pela certeza da direção dos céus sobre nossa reunião, nosso trabalho, para que tudo pudesse ser realizado de acordo com a vontade do nosso Deus. Portanto, cremos nessa direção e inspiração, cremos que a senhora recebeu, apresentou a Deus e aos seus santos. E também cremos que a senhora, com o Santo Irmão Aldo,
através desta oportunidade, nos deram condições para também estarmos aprendendo um pouquinho mais do muito que temos que aprender para uma vida em tudo em comunhão com o nosso Deus e de maneira bastante sincera, aqui na terra vivendo, defender o seu ministério de Espírito Consolador, defender o ministério do Santo Irmão Aldo como nosso profeta e pastor por excelência, defender, por conseguinte, a nossa própria existência na igreja do Consolador da promessa de Jesus. Peço a Santa Avó que nos ajude, inspirando cada um de nós, para assim crermos, agirmos e tudo fazermos, para que possamos ter aqui na terra porta-vozes desta verdade, e assim acontecendo, a obra que nós realizamos possa ser conhecida e tantos quantos a aceitarem, aceitando a nossa mensagem, possam também encontrar a oportunidade de uma vida na condição de filho de Deus. Vó Rosa querida, orando também, sei que muitos apresentam seus pedidos, suas petições. A senhora sabe, conhece a nossa vida, sabe o que precisamos para uma vida onde exista a paz, a saúde e a felicidade, inclusive das pessoas que estão com o nome colocado nessa caixinha de pedido de oração. Com todo o poder que recebeu do Pai, junto com Jesus, com a Mãe Virgem Maria, com a participação poderosa do Santo Irmão Aldo, alcance a todos com a graça e misericórdia dos céus, de maneira que males sejam desfeitos, problemas solucionados e até enfermidades sejam curadas, se assim for de acordo com a vontade do nosso Deus, e todos possam gozar de perfeita paz, saúde e felicidade. Igualmente abençoe tantos quantos não puderam aqui estar, pelos diversos motivos da vida, inclusive sabendo que existem muitos que sequer possuem esta oportunidade de participar de uma reunião semelhante a esta, e nos acompanham pela internet, pelo nosso programa de rádio, A Hora Milagrosa. Onde quer que estejam todos estes, Santa Avó, recebam tua bênção, sintam tua presença por intermédio dos santos e anjos, que a senhora e nosso querido profeta Santo Irmão Aldo enviam para estar ao lado daqueles que lhes são fiéis e obedientes e vivem a mensagem desta igreja apostólica com fé e sinceridade no coração. Encerrando a reunião, cada um tem seu destino. Guarde e ampare no caminho que será feito de volta ao lar, dando um regresso feliz, uma noite de descanso cheia de paz, e amanhã um dia onde existe em cada um de nós a disposição para mais uma vez, com o nosso trabalho, com a nossa reunião, estarmos não só servindo, mas também louvando, glorificando o reino dos céus, e assim sermos pessoas que aqui na terra estejamos também com a nossa existência, apresentando ao mundo uma palavra de fé, esperança, de caridade e também de salvação. Portanto, assim crendo e confiando, irmãos, recebam com muita fé nesta hora a bênção de Deus nosso Pai, na comunhão do seu Divino Espírito, a bênção de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, nosso Consolador. Recebam com muita fé a bênção, o abraço fraterno e espiritual do nosso querido profeta Santo Irmão Aldo. Em nome desses santos, peço a todos com a paz do Senhor, desejando que sejam felizes, bem-aventurados, hoje e sempre, com a graça e amparo de todos os santos da glória celestial. Amém. A paz do Senhor a todos, um bom descanso e até amanhã.